Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala galera, estamos em mais um podcast do mercado imobiliário e agora com esse meu grande amigo, parceiro, Anderson Trinca, aqui no Inside Mobcast. Primeiro eu quero começar dando as boas-vindas e gratidão por você estar aqui, né, meu amigo? Tivemos a oportunidade de nos conhecer uns 2, quase 3 anos atrás, lá em meu escritório, lá na região de Campinas. Edgar, é com uma satisfação enorme, estou super contente. Gratidão pelo convite, tenho certeza que juntos podemos agregar muito aí para o mercado imobiliário. E vamos lá, cara, vamos conversar sim, que é incrível essa oportunidade. Esse bate-papo aqui vai passar rápido pelo conteúdo que a gente estávamos discutindo aqui nos bastidores. Trinca, Anderson Trinca, você tem 17 anos no mercado imobiliário. Eu sempre gosto, principalmente as pessoas que estão mais tempo no mercado, dar aquele overview de maneira bem rápida. O que você notou nesses 17 anos aí, de modo geral, né? O mercado está mais maduro, está mais preparado, menos, ainda falta muito. Como que está dentro da sua visão aí de 17 anos? Bom, comecei no mercado imobiliário em 2003. Quando entrei no mercado, fui surpreendido já com um mercado super... Naquele momento, a gente estava no auge do mercado. Foram de 2003 até 2008, foi uma crescente violenta, tanto que... Eu tenho um case, Edgar, eu vendi no meu primeiro dia, no meu primeiro cliente. Então foi incrível, fui inserido, fui atropelado pelo mercado imobiliário. Mas era praticamente osmose, né? Exatamente. Qualquer coisa que você fazia, vendia. Só que naquele momento, o mercado ainda estava, eu falo muito no analógico, muito no offline ainda naquele instante. Mas hoje também não tá? Ou já tá mais distribuído? Eu acho que já tá mais distribuído, sim. Quando você tem uma visão de fora, você não tem essa impressão, mas no seu dia a dia do mercado já tem, sim, bastante profissionais aí, né, nessa evolução. E foi o que eu percebi. Essa mudança do mercado de analógico para o digital desses anos foi forte, mais forte de 5 anos para cá. E isso fez toda a diferença. Só que o que aconteceu? Com a crise que nós vivemos de 2012 até mais ou menos 2017, né? Saíram muitos profissionais do mercado e as pessoas que continuaram no mercado são os que com certeza vai ter sucesso nesse momento que agora a gente está numa crescente. Que resistiram à pressão. Exatamente. Pressão psicológica, financeira e tudo mais. Você é coautor do livro A Chave de Vendas de Imóveis, que foi até direção do Felipe Adalto. Eu também entrevistei aqui o Thiago, né, que também era coautor. Também o Granato. O que fez você contribuidor de conteúdo? Você palestra em todo o Brasil também. Foi algo de posicionamento? Por que você tomou essa decisão? Começou em 2014... Eu já tinha uma boa experiência no mercado, a imobiliária que eu trabalhava, todos os corretores passavam comigo em treinamento, né? Mas em 2014 eu comecei a organizar um evento na região onde eu moro, chamado Compartilha Corretores, com um propósito... Que é a região do ABC. Que é a região do ABC. E o meu propósito naquele momento foi 2 coisas. Capacitação do corretor de imóveis, que eu cansei de ouvir... Que ainda é carente, né? É super carente. Até hoje é carente. E eu acho que as pessoas falam mal da profissão devido à falta do próprio corretor de imóveis buscar a sua capacitação. E eu falei, eu vou fazer a minha parte. Eu organizei esse evento, que já vai para a sua 5ª edição, com o intuito e o propósito de melhorar a capacitação dos corretores de imóveis. Eu quero perguntar uma chave. E a segunda coisa foi, claro, com isso eu ganhei autoridade na minha região. Sim. Eu conheço todos os construtores, incorporadores, e isso com certeza melhorou o meu resultado, né? Com certeza. Uma visibilidade, uma coisa puxou a outra. Tem uma frase que fala, quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente, Ueda. Você sabe muito bem. Agora eu tô curioso para saber qual que é a pergunta que você vai fazer. Não, a pergunta era como que foi, porque, veja bem, você está na 5ª edição, você realiza todos os anos, é isso? Uma vez por ano, exatamente. No começo, no primeiro ano, quantas pessoas? Foi desafiador, Bacana. Não foi? Porque assim, no mercado geral, o brasileiro, infelizmente, investe pouco em conhecimento.
Sim, né? sim. Lê pouco livro, não participa de palestras, treinamentos. Não sou eu que estou falando, são as É estatísticas verdade, aí. isso é uma verdade. E o mercado imobiliário parece que ele está um pezinho atrás ainda, né? Tem poucos eventos no mercado imobiliário. Você realiza tem o Connect Imob, tem o Inside Imob, que é o evento que eu participei. que você já participou na primeira edição, que eu levei 1.070 pessoas na minha primeira edição de 19 estados diferentes. O ano passado eu fiz só os roadshows, que eu fiz eventos de 300 a 500 pessoas. Eu fiz em Maceió, fiz em Aracaju, fiz em Florianópolis, Balneário. E esse ano nós estamos aí com uma expectativa de realizar no mínimo 12 eventos, né? E fazer um grande evento em Campinas para 2.000 pessoas, que vai acontecer no dia 2 e no dia 3 de setembro. Com mais de 20 palestrantes. Então, o meu início foi desafiador, como todos os outros, mas a gente tem uma impressão que quando acontece em São Paulo, na Grande São Paulo, é mais fácil. De fato é. Na cidade de São Paulo, sim. O ABC, no ABC já o ABC é outra história, e é do lado, né? É um grande desafio no ABC, porque o ABC, a impressão que dá é que nós estamos no interior, né? E pelo menos as pessoas de São Paulo falam isso. A mentalidade é do interiorano. E foi desafiador, porque em 2014, um corretor de imóveis, eu não sou um dono de uma imobiliária, eu sou um corretor de imóveis que conheço muitos corretores e organizei esse evento, foi para 150 corretores. Tiveram vários palestrantes lá, foi um dia de palestras, né? 150 pessoas. 150 pessoas. E o grande momento foi um empresário da região, o seu Milton Bigucci, que palestrou. E para surpresa dele, eu não pedi para que ele falasse do mercado imobiliário. Eu queria que ele falasse da vida dele. E isso foi o grande diferencial. Ele contou um pouco da história da vida dele. Ele até se emocionou no evento, então foi incrível. E hoje, o último evento, que foi o ano passado, já foi para 400 corretores. E esse ano tem uma meta, e eu tenho certeza que eu vou cumprir essa meta para 1.000 corretores. Vai ser em que Vai ser em agosto, não tenho a data ainda. Você foi classificado como um dos corretores autônomos a gerar 10 milhões de vendas. Foi no ano passado isso? Foi no ano de 2018. No ano de 2018. O resultado de 2018. Porque você palestrou em 2019, exatamente, tá certo? exatamente. Mas deve ter algum gatilho, alguma estratégia incorporada. Conta essa receita do bolo para os nossos ouvintes aqui. Vou contar na íntegra, sem... A gente não esconde. Vou contar o pulo do gato. Primeiro, você escuta muito dos corretores de imóveis falar que ele trabalha tudo. Ele trabalha locação, ele trabalha vendas, ele trabalha em todas as regiões, todos os tipos de imóvel. Eu nichei um tipo de imóvel que é médio padrão, tá? Então, imóveis de 500 a 1 milhão. Na minha região é médio padrão isso. Imóveis 2 e 3 dormitórios, né? Nessa faixa. Também, praticamente num raio de 5 quilômetros. Então, eu não fazia uma abertura de vendas, eu concentrei as vendas numa região onde eu fui especialista naquela região. Então, conhecia tudo, vizinho que morava ali, você sabia o nome. Porque, o cliente que procura imóveis, ele procura os benefícios que o imóvel vai trazer para ele. Então, quando ele vem, você tem que saber onde que fica a escola do que o filho dele vai estudar, a padaria que ele vai tomar café da manhã. Aí que tá o pulo do gato. E o corretor, na sua maioria, eles ficam oferecendo produto. E o cliente, em contrapartida, está procurando o quê? Benefício que o produto vai trazer para ele. Exatamente. Tá? Então, eu concentrei em alguns imóveis, né? Teve um prédio que eu vendi 17 unidades, num único prédio. Então, você não precisa abrir tanto o leque. Você tem que concentrar e ser especialista numa região, em alguns imóveis. Eu sempre concentrava o atendimento em eu vou te ajudar, eu vou te orientar e não vou vender para você, tá? Porque existe uma frase que eu gosto muito. Não seja interesseiro, seja interessante. Então eu passei a ser interessante para os meus clientes e aí eu sou procurado, fica tudo muito mais fácil e o cliente é surpreendido com isso, né? E tem um outro pulo do gato que eu faço muito. Na primeira visita com o cliente, eu já apresentei ele com vinho. É um vinho, é uma coisa simples, porém essa é uma surpresa para o cliente. Porque, como que assim, o cliente até me pergunta, mas eu não sei se eu vou comprar um imóvel com você ou não. Eu falei, não é isso, eu só quero te presentear com esse vinho por você ter vindo na visita. Você tem que ser interessante e não interesseiro, e você tem que ter relevância e autoridade numa única região, que é a região que você atua.
E recentemente eu tive uma demanda minha, né? Tava alugando outro imóvel comercial para colocar um estabelecimento. E fui atendido por uma corretora. E eu gosto de lugar assim tranquilo, né? Eu gosto de estar esse pensamento fluindo, sem barulho, tal. E aí ela me mostrou um imóvel que atrás desse imóvel tinha um condomínio e justo atrás do imóvel era parede com uma quadra de tênis. Tá. E ela falou, vamos ficar. Eu falei assim, não, tem quadra de tênis, vamos jogar e vamos fazer barulho, né? Tá. Não, fica aqui, não faz barulho, não faz... Aquela ansiedade de querer empurrar o produto, né? E é o que eu mais vejo. Eu contei essa história porque tá muito recente na minha cabeça, então fez eu lembrar dela. Sim. Mas assim, é melhor você perder o negócio do que perder o cliente. Exatamente. Porque se você perder o cliente, você perde o negócio, né? Exatamente. E o fato de você falar... E aí tem vários gatilhos que eu percebi aqui. Eu estudo muito neurociência, PNL e outras coisas mais. Sim. Até que faz parte da minha rotina. Por exemplo, quando você dá um vinho para a pessoa, o japonês, quando ele vai no primeiro atendimento, já é padrão do japonês dar um presente. Qualquer presente. E olha que interessante, você escolheu o vinho, Sim. Anderson, mas se você der uma bala, ele tem o mesmo efeito. Você sabia disso? É psicológico, né? E aí gera uma teoria da reciprocidade. Logo, ele se sente no dever de retribuir. Uma dívida de gratidão. Uma dívida de gratidão, exatamente. Isso é psíquico. Então, claro, vinho, você escolheu isso e tem esse, principalmente para o cliente que é médio padrão, ele tem esse outro contexto, né? Tem que ter um... E uma outra coisa que você faz, que é super relevante, quando você fala, olha, eu vou te ajudar a comprar o imóvel, mesmo você não comprando comigo. Isso gera vários gatilhos, mas um deles chama constrangimento, né? Por exemplo, não sei quantas pessoas estão ouvindo aqui. E eu faço isso intuitivamente, cara. É muito interessante, mas olha que interessante. Você sabia que, por exemplo, por que os meninos, e eles são muito estratégicos, esses que ficam no semáforo limpando o carro. Alguns que não são tão estratégicos, perguntam se pode limpar. Sim. Outros, ele já joga a água limpando. Você fica constrangido e não dá o dinheirinho. Não fica? Exatamente. Só se você não tiver mesmo uma moedinha, mas... Do contrário, você fala, o cara foi tão proativo, né? Via de regra, você dá. Sim. Um outro exemplo, uma vez eu fui na Itália, em Roma, e você tá no restaurante, chega lá um cara com uma flor, e ele coloca na mão da mulher, e faz a seguinte pergunta olhando pra você. Ela merece, não merece? O que você vai fazer? Acabou. Quer mais constrangimento? Você vai falar que não? Você vai, não tem com você certeza. Vai comprar. Então tem técnicas, claro que a gente está dando aqui, contextualizando de várias formas. Sim. Mas o importante aqui do nosso bate-papo é o seguinte: quanto mais você estuda, mais conhecimento você tem, mais técnica você tem, mais fácil vai ser essa jornada de sucesso. E falta isso para o nosso mercado imobiliário. E hoje nós estamos falando com corretor, aliás, estamos falando para muita gente, mas usamos a nomenclatura corretor. Mas isso é o engenheiro, o arquiteto, é o construtor, é o incorporador. Eu acho um absurdo, Trinca, quando o incorporador, o construtor, não importa, o dono da imobiliária, fala que não vai investir em treinamento para a equipe, porque se investir o cara sai e vai trabalhar com... O pior é você ficar com ele sem o treinamento. Você vai ficar com ignorante, com a pessoa que não tem competência. Existe esse entrave no mercado. Então, assim, o mercado... e aí tem um lado positivo, Trinca. Quem se profissionaliza, quem investe, nem que seja o pouco, quem faz o arroz com feijão bem feito, nada de braçada. Exatamente. Porque quantas empresas, por mais que você fale, pô, Edgar, eu tô fazendo palestra também, eu também tô... Mas são dentro várias. Do número de empresas que tem, é pouco. Se você analisar. Muito pouco. Se a gente juntar os players que palestram pro mercado e o quanto que esses tem players muito a são crescer, né? O acionados, mercado tem demais, né? Tem muito O que mercado. você tá vendo aí desse... Vamos já dar um overview. O que você tá vendo no futuro aí, não só de aquecimento, mas as novas empresas do mercado imobiliário, como uma Quinto Andar, que inovou totalmente, como uma Loft, inclusive vai estar aqui comigo, sendo entrevistado. Inclusive, eu percebo que com todo esse trabalho que eu estou desenvolvendo no mercado imobiliário, pelo que eu percebi, tá chamando a atenção do Quinto Andar. Já fui convidado para bater um papo com eles. Mas antes, um pouquinho, falar só voltando naquela questão do cliente.
Quando você encanta, você faz todas essas técnicas, tem uma coisa que também diferencia, o último pulo do gato que eu poderia falar para você é o seguinte: essa relevância e autoridade que eu conquistei no mercado imobiliário, eu faço questão de colocar ela no digital, em todas as plataformas, porque o cliente, depois que ele visita, depois que ele foi encantado com tudo isso, ele pesquisa o seu nome. Sim. Pode ter certeza. E os Eu corretores... acho que talvez até antes, né? Às vezes você é atendido pelo cara. Deixa eu ver Quem é esse cara, né? Principalmente o alto padrão, né? Exatamente. Médio também, viu? O médio já também, né? já. Mas o alto faz muito isso. Não, vai com ver certeza. uma casa de 10 milhões, Como eu é não que eu vou? sabia Quem é esse né? cara que vai me acompanhar numa visita? É. Pode ser, né? Então. Não, existe até uma As questão de armadilhas, segurança, sim. né? Então, eu diria que a relevância e a autoridade do corretor no digital faz toda a diferença. É um complemento de todas as técnicas que você pode colocar. Voltando agora à sua pergunta sobre o que eu acho dessas empresas, Quinto Andar, Loft... Não delas. Não delas, mas o que você vê no futuro, o mercado, né? Como um todo, mercado né? imobiliário. Eu acho que a tecnologia... Eu acho não, eu tenho certeza. A tecnologia, ela chegou, ela já está aí, não tem como fugir. Mas ela é um auxiliar, pelo contrário, ela ajuda muito o mercado imobiliário como um todo. Construtora, incorporadora, inclusive o corretor de imóveis. As pessoas falam, a profissão corretor de imóveis não vai mais existir. Pelo contrário, ela vai aperfeiçoar. Sim. Então, né? Ela já está aperfeiçoando e vai ficar no mercado os profissionais. Sim. Nós citamos aqui o nome, por exemplo, Felipe Adalto, o Thiago Granato. São pessoas que já fazem total diferença no mercado imobiliário. Esse profissional, ele não... Porque assim, eu posso usar todas as tecnologias que tem, mas eu só vou comprar um imóvel de 10 milhões se eu confiar e se eu estiver olhando no olho de uma pessoa. Essa pessoa tem que fazer toda a diferença. Esse corretor de imóveis, ele vai continuar. Então, as empresas estão aperfeiçoando, a tecnologia chegou, ajuda muito. O próprio Quinto Andar tem sempre um corretor que vai mostrar, né? Sim. Não tem a figura do corretor. O cara, aquela miopia só digital, ainda não, né? Não, Pode não. seguir no futuro, mas Sim. ainda não. Agora a MRV, né, falou que fez a primeira venda 100% digital. Mais uma, né? Mas acho bacana, super legal também, tem que evoluir, né? Mas a figura das pessoas, não é só o corretor de imóveis, Edgar. A humanização do atendimento tá aí, porque a tecnologia ela facilita. Porém, eu pergunto em todas as minhas palestras, vocês gostam de falar com o robô, né? Na hora que você vai para um atendimento? Ninguém gosta. As pessoas querem conversar com pessoas, não com empresas, tá? Essa também é a diferença. Apesar de, por exemplo, vamos supor que eu represente uma empresa. Tudo bem, mas eu quero conversar com a pessoa. Sim. Então a humanização do atendimento faz toda a diferença.